Fala, Tocantinense! Está começando mais um podcast Fala, Tocantinense, para o Tocantins e Brasil. Conosco hoje falando sobre precatórios, Dr. Alander Moreski e doutora Luana. Sejam bem-vindos, boa tarde. Se você tem dúvida aí para receber o que é precatórios, como se faz, o que é isso, hoje o Dr. Alander e a doutora Luana estarão esclarecendo para todos nós. Então vamos primeiro cumprimentar nossos convidados de hoje, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, a casa é de vocês. Eu costumo dizer que segue o rastro do dinheiro, né? Onde há ali um centavo para você receber, você deve correr atrás, né? Conseguir o seu advogado aí para pelejar por você, lutar por você. Direito só consegue quem corre atrás, na verdade, o direito praticamente não socorre aos que dormem, não é isso? E então, muitos já conseguiram no direito, né, na seara do direito, entraram na justiça, foram vencedores, todavia, o Estado ainda, a instituição pagadora ainda não arcou, não é, com aquele débito, não arcou com aquela despesa, não fez aquele devido pagamento. E a pessoa fica sofrendo, bate uma ansiedade terrível, né, doutor? Então, doutor Alander, podem se apresentar, né, vamos dar essa liberdade a vocês, para que os nossos telespectadores nos conheçam melhor. Doutor Alander, depois doutora Luana. Olá, pessoal. Agradeço aí o convite, Lorivaldo. É um prazer participar aqui do podcast Fala Tocantinense. É bem gratificante estar aqui fazendo esse bate-papo aí, esclarecendo para os servidores públicos. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre precatórios. Bom, eu me chamo Alander, né? Tenho a minha formação como advogado, estou aqui na condição aqui de representante aí da empresa Jus Investimentos, né? Que é uma empresa especializada nas negociações de precatórios e tudo. A gente já trabalha com isso já há mais de 5 anos e temos aí então um certo conhecimento para poder esclarecer as dúvidas aí do seu público, aí dos telespectadores. Muito bom, muito bom. Doutora Luana. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder esclarecer, né, algumas dúvidas. E meu nome é Luana, eu sou formada em Direito, sou advogada também e faço parte da equipe da Jus Investimentos, atuo principalmente na área comercial, né, tenho contato direto com os clientes. Então, para mim é uma alegria estar aqui, podendo falar com você, esclarecendo dúvidas de quem sabe nossos futuros clientes, né, que possam chegar até nós. Então, desde já convido todos para conhecer nossa sede física, que fica aqui em Palmas, na 206 Sul. Venham tomar um café conosco. As dúvidas que ficarem pairando, nós podemos esclarecer a qualquer momento. E também sigam o nosso Instagram, @jusinvestimentos. Lá temos vários depoimentos de clientes, de parceiros, né? Muitas histórias que já ouvimos de pessoas que tinham precatórios para receber e resolveram vender seus precatórios. Muitas histórias bonitas e nós estamos aqui para isso, para contribuir e facilitar. Muito bem. Depois de apresentados, é um tema que, como nós dissemos, traz muita ansiedade para os nossos telespectadores, principalmente para aqueles que já têm uma demanda. Então vamos começar pela pergunta, né? O que é o precatório? Como é que funciona? Não é, qual a normativa? O que é em si, né, um precatório? Certo, vamos lá. Assim, falando de uma forma bem simples, sem juridiquês, para que o nosso público entenda. O precatório ele é basicamente o resultado final de um processo judicial. Então, o servidor público que, porventura, tem uma diferença salarial decorrente ali de uma promoção, de uma progressão, de uma database, às vezes ele de uma insalubridade pessoal ali da saúde, e que não teve esse direito pago, né, no tempo correto, ele entra com uma ação judicial, ele ajuiza um processo, esse processo ele tem o seu julgamento, a sua sentença, depois recurso, até transitar em julgado, onde a justiça bate o martelo ali em cima daquele direito, depois entra na fase de liquidação, de cálculo de valores, até que se tem uma homologação de um valor que aquele servidor público tem para receber do Estado ou do município ou da União, né?
Depois daquele valor homologado, é expedido um precatório. Quando a pessoa física ali deve para a justiça, quando ele é condenado, o juiz determina que ele pague aquela dívida em 15 dias sob pena de bloqueio de contas, né, fazer penhoras e demais atos aí que vai privar ele daquele patrimônio. Para o Estado e para os entes públicos é diferente. O Estado ele tem uma certa regalia, talvez, poderia se utilizar esse nome, de a sua dívida judicial não ser exigida de imediato. Então, essa dívida judicial que a Justiça determinou, ela é feito um documento chamado precatório, né? E esse precatório ele vai para a lei orçamentária do exercício seguinte. Então, é como se aquele ente público tivesse aquele prazo, aquele período para ele se preparar para efetuar o pagamento dessa dívida, né? Então, se um precatório for expedido nessa semana, ele vai entrar no exercício orçamentário de 2026. Então, é um período que o Estado tem para poder se preparar para efetuar o pagamento dessa dívida. Então, aí ele entra numa fila de pagamentos, né? E o Estado, à medida que ele for disponibilizando recursos financeiros para efetuar o pagamento dessa fila, esses pagamentos vão sendo amortizados, né? Vão sendo quitados. Então, em resumo, o precatório é isso. É um documento, ele é como se fosse um cheque que é entregue pela Justiça a quem tem direito de receber determinado valor do Estado, só que essa pessoa ela não pode exigir esse pagamento de imediato. Esse cheque, que é uma comparação que eu faço, ele entra numa relação, numa fila, e à medida que o Estado for disponibilizando recursos financeiros, ele vai sendo pago. Certo. Então, quer dizer, resumidamente, se eu mover uma ação contra o Estado, contra o poder público, e ao final do processo, né, eu vou receber, e esse recebimento será através de precatório. É isso? Exatamente. Um precatório é um título de crédito que depois o Estado vai honrar essa dívida à medida que ele tiver orçamento, que ele tiver condições financeiras para poder fazer essa quitação. Era a pergunta que eu ia fazer. E de onde vem esse dinheiro que o governo vai pagar, né? Porque parece que são muitos precatórios. Sim, hoje falando aí de estado do Tocantins, hoje nós temos quase 5.000 precatórios nessa fila, né? Hoje, no momento que nós estamos gravando aqui este podcast, a dívida de precatório do Estado já chega a mais de 900 milhões, então realmente é uma dívida alta, né? Uma dívida importante. Muito alta. Nós percebemos que essa dívida vem aumentando com o decorrer do tempo, né? Como a gente falou que a gente já tem 5 anos que a gente trabalha aí nesse mercado, a gente acompanha isso e o Estado vem realmente, essa dívida vem crescendo. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a trabalhar com o precatório, a dívida era em torno de 300 milhões. Hoje já está mais de 900 milhões. Então, assim, coisa que já triplicou esse valor aí no período aí de 4 anos, mais ou menos, 4 a 5 anos. Então, realmente, essas dívidas têm aumentado. Doutora Luana, e o Estado pode recorrer desse precatório? Tem recurso para precatório? O Estado? Não, em tese, quando o precatório já é formado, não há o que o Estado possa fazer mais para mudar isso, né? Certo. Antes de transitar em julgado, antes de finalizar o processo judicial, o Estado pode sim, caso o Estado seja condenado, né, ao pagamento daquele precatório, daquela dívida, ele pode recorrer antes de finalizar o processo. Ele pode recorrer, questionar valores. Quando o processo é encerrado, certo, né, quando há um julgamento final ali,
quando todas as vias, todas as opções de recursos já estão esgotadas, Certo. ali a gente chama de trânsito em julgado. É quando ocorre a finalização do processo, exato, Certo. processo judicial. A partir dali, começa-se a exigir a realização de cálculos e assim é expedido o precatório. Doutora Luana, eu tenho um procedimento, não é? Uma progressões atrasadas. Ajuizamos a ação, a advogada ajuizou, ganhamos na justiça e esse recebimento dessa dívida eu vou receber através de precatório, não é isso? Isso. Então, quando a ordem final lá do juiz do tribunal manda o Estado pagar, ali não tem mais como o Estado recorrer. É isso que a doutora explicou quando falou em trânsito em julgado? Isso. Certo. Quando o juiz bate o martelo e manda pagar, não há o que o Estado possa fazer para mudar. Ele deve fazer, né, o pagamento. Essa situação que o senhor colocou é muito comum, muito comum. Diariamente nós recebemos servidores que têm precatórios a receber, né, que têm dívidas do Estado a receber e do município também, que são dívidas oriundas exatamente de salários atrasados, proventos, horas extras, insalubridades, adicional noturno, várias proventos salariais que não foram pagos. Então, é muito comum, diariamente nós recebemos esse tipo de situação. E aí, muitos servidores optam por vender o seu precatório, né, antecipar, receber esse dinheiro. E aí, nós fazemos esse serviço. Nós compramos o precatório, fazemos várias análises, né? E aí, nós compramos esse precatório e pagamos à vista para o servidor. Então, o servidor não precisa enfrentar, por exemplo, essa fila de esperas longa aí, no caso do Estado, com 5.000 pessoas para receber o pagamento. Foi a pergunta, doutora, que mais fizeram. Por que demora tanto receber o precatório? A doutora falou em poucas palavras, não é? Mas se puder enfatizar mais uma vez, por que, doutora, que demora a receber tanto esse precatório? Bom, vamos lá. Essa demora toda do Estado, ele decorre da seguinte situação. Existem 3 formas de efetuar o pagamento dos precatórios, que a gente chama de 3 tipos de regimes. 3 tipos de regime. Isso. Existe o regime geral, que é quando o ente público ele paga naquele exercício orçamentário que o precatório ele foi inscrito. Por exemplo, se o precatório for expedido agora, no ano de 2024, ele vai entrar para o ano orçamento de 2026 para o ente público. Se o ente público estiver no regime geral, ele vai efetuar o pagamento em 2026. Certo. Ou seja, o servidor vai ter ali mais ou menos 2 anos, né, até o seu precatório ser pago. Basicamente é isso. O Estado ele está no regime especial, que é um regime de parcelamento. Então, toda essa dívida que nós mencionamos aqui, esses 900 milhões, ela está parcelada. Então, o Estado ele se compromete a efetuar um pagamento mensal para poder, numa conta do Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça vir acertando esses precatórios dos mais antigos para os mais novos, né? Sempre priorizando aí a lista dos precatórios mais antigos. Então, é uma quantia que hoje ela não tem condições de amortizar grande parte da dívida atual. Além disso, existem os juros, né, que incidem sobre esses precatórios. Então, assim, para fazer uma conta simples, desses 900 milhões hoje que tem de dívida, o Estado deve estar pagando aí, fazendo uma conta aí, 1%, que seja, talvez menos isso, o Estado está pagando em torno de 7 a 8 milhões só de juros desses precatórios. Certo. Então, também é uma quantia, isso por mês, né? Então, isso também é uma quantia que impacta. Então, acontece que hoje o que o Estado deposita, repassa para efetuar o pagamento dos precatórios, não tem sido suficiente para poder fazer um grande abatimento ali daquela fila, né, daqueles créditos. Por isso, existe a sensação de que a fila não anda.
É a pergunta que eu ia fazer. Então, é por isso que alguns dizem, eu ia receber o ano passado, né, o ano atrasado, aí depois disseram que não, é julho do ano passado, né, do ano seguinte, aí não, é julho agora de 2024, aí agora a previsão do advogado já é para 2027. Aí a gente fica pensando, uai, que critério é esse que eles utilizam, né, para postergar tanto, para jogar tanto para frente, né? Tem questão de valores, é isso? Alguma coisa nesse sentido, não? Não, a questão que impacta realmente é esse aporte financeiro que não tem sido suficiente para poder fazer uma grande amortização aí na dívida, né? Isso é o principal fator que impacta, que dá essa sensação de que a fila não está andando aí. Para você, vou dar mais um exemplo aqui. Hoje o Estado está pagando os precatórios do exercício orçamentário de 2021. Né? No atual momento que a gente está gravando esse podcast, aí, ele está pagando o exercício orçamentário de 2021, que foi inscrito em 2019 e que está sendo pago agora em 2024. Então, se a gente faz por esse exemplo, uma previsão, precatório que foi formado ali em 19 para o exercício orçamentário de 2021 está sendo acertado em 2024, ou seja, o Estado demora em torno de 5 anos para poder efetuar o pagamento de um precatório hoje. Então, é por isso que o servidor tem essa sensação de que nunca chega a vez dele, né? Porque, de fato, tem demorado em torno de 4 a 5 anos até que o servidor chega a vez dele receber ali o seu precatório ali. É muito revelador essas informações do doutor. Nossos telespectadores, com certeza, né, assim, a cada minuto que a gente toma conhecimento de como se dá a situação, de como se dá né, esses critérios, a gente fica pensativo, né? Pensativo. A gente fica, na verdade, em ansiedade, né? A ansiedade ela vai tomando conta. Mas só me permite, Lorivaldo, fazer mais uma observação. Assim, o que a gente está colocando aqui não é fazendo um cenário para deixar o servidor alarmado, não é nada disso. Nós estamos trazendo aqui informações. É importante esclarecer também que o Estado vem efetuando os pagamentos, ele vem fazendo aportes mensais para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça está efetuando o pagamento dos precatórios. Então, assim, isso, de certa forma, isso está regular, tá? Esses pagamentos, inclusive o CNJ teve aqui recentemente, viu que realmente o TJ está fazendo o seu papel, está cumprindo ali o seu papel, o Estado também está fazendo os seus depósitos. Então, não existe suspensão de pagamento, não existe calote, não tem nada a ver com isso. O que nós estamos colocando aqui é que existe uma dívida, essa dívida hoje ela é uma dívida alta, e o que o Estado tem aportando talvez não seja o suficiente para poder realizar o pagamento dessa dívida. Por isso, esta demora, mas que existe, que está ocorrendo as amortizações, os pagamentos, isso tem acontecido, tá? Isso explica, a título de exemplo, eu tenho um precatório para receber, né, e fui informado pelo escritório agora do meu advogado, que ainda vai demorar, era para esse ano e vai mais para o ano que vem. E, se não me engano, realmente ele era de uma decisão lá de 2018, 2019, muito interessante que o doutor está nos trazendo, nos revelando. Mas, doutora Luana, aí se eu tenho um problema de saúde, câncer, coração, tem prioridade? Sim. Prioridade. Algumas pessoas têm prioridade de recebimento por lei, né? Precisa preencher os requisitos. Você lembra, Alana, quais são os requisitos? Sim, os requisitos da prioridade, Lorivaldo, são idade, se a pessoa ela tem há mais de 60 anos, doenças graves, certo,
e portador de deficiência. Certo. Então, A lei vai definir pra gente o que é doença grave. A lei. Então, existe uma lei específica, né, Lander, que traz para nós o que seriam essas doenças graves. isso é o rol de doenças que da lei ali do imposto de renda, né, realmente são doenças graves. A gente está falando aí de câncer, de AIDS, de a neoplasia, né, de leucemia. A gente está falando realmente de algumas doenças graves, né, que está no rol da isenção ali do imposto de renda também. Muito bem. Então, doutora, mais uma pergunta para a doutora. A gente fica pensando, assim, eu sou policial civil, a gente se pergunta, por que o Estado não prioriza a categoria de policiais que estão arriscando a vida? Né? Por que não, às vezes, para fazer essa despesa de precatórios, por que ele não prioriza uma determinada categoria? É lei, doutor, que impede isso? Ou doutora Luana, se quiser responder. Olha, Lorivaldo, o precatório ele é regulamentado na Constituição Federal, tá? Então, assim, tem vários dispositivos ali dentro da Constituição Federal e não foi estabelecido dentro desse rol de normas, né? Desses artigos, não tem nem nada que diz que prioriza uma categoria ou outra, tá? Sem aqui adentrar no nosso entendimento se deveria ou não, mas assim, é uma coisa que realmente precisava estar na lei ou na Constituição para que talvez uma categoria tivesse uma certa prioridade, né, pela função que ela exerce. Teria que estar em lei. Teria que ter ou seja, não tem dispositivo normativo para que pudesse dar essa preferência aí, mas hoje não tem. Atualmente as preferências que são para pessoas idosas e portadores de doenças graves, conforme, né, já comentamos aqui, e existe uma lei que traz quais seriam essas doenças graves, né? Então, é um rol bem específico. E, assim, também é importante pontuar o seguinte, os precatórios que são formados, por exemplo, no caso do senhor que é policial civil, existem proventos a receber, né, verbas salariais. Isso. Mas, assim, uma pessoa que passou por um erro médico em um hospital público, por exemplo, um hospital público de onde o Estado é responsável, ela tem uma indenização para receber, e essa indenização é em forma de precatório. Uma pessoa foi desapropriada pelo Estado, né, por interesse público, para que se construa uma praça ali naquele imóvel, enfim. Essa pessoa que sofreu desapropriação, ela vai receber a indenização dela precatório. Na lista, exatamente, nos precatórios. Então, um funcionário do Estado que está a serviço do Estado e, infelizmente, um motorista, por exemplo, que está a serviço do Estado, infelizmente, causa um acidente, né, fica comprovado que, infelizmente, ele possa ter sido culpado desse acidente, o Estado vai responder e vai indenizar a vítima que veio a óbito ou que sofreu esse acidente e, por exemplo, perdeu uma perna, um membro, né, do corpo. Então, assim, o que eu estou pontuando aqui são várias situações de pessoas que podem ter precatórios. Existe sim, né, um grande grupo que tem dívidas a receber do Estado em decorrência de verbas salariais, mas existem pessoas que sofreram erros médicos graves em hospitais públicos, infelizmente, né, perderam entes queridos, se acidentaram em decorrência de veículos públicos, né, ali no trabalho, durante o trabalho em serviço ao Estado, desapropriações também, pessoas que sofreram desapropriações. São várias situações. Né, isso, inclusive empresas, né? Empresa que forneceu algum tipo de material para o Estado, né? Às vezes empresas que forneceram remédios e porventura, por algum motivo ali o Estado não pagou aquele equipamento, aquele fornecimento, alguma construção, né? Elas também recebem por meio de precatórios, né? Então, nós podemos dizer, eu não poderia, a pergunta não seria
Tipos de precatório. Ela seria mais conveniente se eu dissesse, então, que existem naturezas de precatório. Sim, a natureza comum e a natureza alimentar. A verba que o senhor teria a receber seria alimentar, tendo em vista que trata-se de salário, proventos, verbas salariais. Certo. As pessoas que eu citei aqui, por exemplo, foram vítimas de um erro médico no hospital público, um acidente em decorrência de um veículo público, uma desapropriação, trata-se de um precatório de natureza comum. Certo. Certo? Assim, geralmente, as verbas de natureza comum, as indenizações, os precatórios não possuem, por exemplo, um desconto de imposto, que é o que difere da verba alimentar, que geralmente tem desconto de imposto e previdência. Mas, assim, estou falando de forma genérica, porque cada caso precisa ser analisado. Precisa ser. Isso. Existem algumas pessoas que são isentas de imposto. Então, assim... Mas isso não vai diferenciar na hora do pagamento em questão, assim, de ordem cronológica de pagamento. Então, o senhor questionou, né? Poxa, eu sou policial, estou aqui a serviço da comunidade, estou arriscando a minha vida. Será que eu não poderia ter, né, esse crédito? Não há lei que prevê essa preferência, essa prioridade. Uhum. E existem também outros casos, como eu citei aqui, também, né, de infortúnios que ocorreram, que o Estado deve responder. E a ordem é realmente quem chega primeiro. Então, eu entrei com o processo primeiro. O meu processo terminou primeiro, vira um precatório, eu entro na fila. Não tem como passar na frente. Não, de forma alguma. Os pagamentos são feitos exatamente de ordem cronológica. Tem os prioritários, mas passar na frente, não. Não. Não, de forma alguma. Certo. Até porque, em respeito ao princípio da isonomia, né, todos são iguais perante a lei. Existem vários princípios aí, né, técnicos que precisamos, né, estar atentos, e o Estado vem fazendo seu papel de forma correta, enfim. Perguntaram também, doutores, o que é o tal de RPV, não é? O que é o RPV? Como se faz esse pagamento? Tem critérios, não é? Tem valor mínimo? Tem, vamos lá. O RPV, ele é um sistema de pagamento quando a condenação ali daquele processo judicial, ele tem um valor menor. Certo. Então, só para exemplificar, hoje o Estado paga até 10 salários mínimos, fica dentro da sistemática do RPV que a gente menciona, né? Então, assim, se a dívida hoje é em torno de até 14.200, o servidor público, aquela pessoa que tem direito a receber aquele crédito contra o Estado, vai receber via RPV. O RPV, ele também é um documento, ele fica no processo judicial, e aí o juiz intima o Estado para poder efetuar esse pagamento em até 60 dias úteis, tá? Então, que dá mais ou menos em torno de 4 meses. O Estado, dentro desse período aí desses 60 dias úteis, o Estado tem que depositar, apresentar esses valores numa conta judicial e depois, o juiz transfere esses valores dessa conta judicial para a conta da pessoa que é detentora aí desse direito, desse crédito, né? Desses valores. Basicamente é isso. Superou os 14.200, já se torna precatório, né? Nesse exemplo pode ser até 14.200. Isso, nesse exemplo que a gente está falando aí, que hoje é os parâmetros aí do Estado. Até 14.200 existe o pagamento pelo RPV, acima disso é um precatório. Obrigatoriamente já se torna um precatório e vai para a fila, como nós mencionamos. Muito bem. Então, certamente aí há uma estimativa muito grande também, no meio desses que o doutor falou, e no estado dos 5.000 precatórios que tem, certamente uma boa parcela é RPV. Não, o RPV ele não entra na fila de precatório. Ele não tem uma... É um instituto à parte. Ele é uma questão à parte, ele fica no próprio processo. Ele não se transforma numa fila de
de precatório, não existe uma fila de RPV nesse sentido. Assim, como os valores são menores, qual que é a ideia aqui? A ideia é que o valor é menor, então não há essa necessidade de ir para uma fila. Há simplesmente a determinação do juiz, onde determina esse pagamento em até 60 dias, a Procuradoria ali do Estado, que são os advogados do Estado, manda esse documento para a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Fazenda faz esse pagamento e está resolvido. Então a ideia é essa, como os valores são menores, esse trâmite ele é um trâmite mais rápido, ele não existe uma fila de RPV. Muito bem, então tanto RPV quanto precatórios eles têm impostos. Sim, exatamente. A natureza daquele crédito é que vai determinar se ele vai ter impostos ou não. Vou tentar simplificar. Por exemplo, um servidor que entrou com processo de progressão. Então, ele tem uma diferença salarial ali para poder receber. Aquela diferença salarial, se ele tivesse recebido ela no tempo correto, ele iria pagar contribuição previdenciária em cima daquilo, ele iria pagar imposto de renda em cima desses valores, da mesma forma que ele paga no contra-cheque dele. Então, o servidor, no seu contra-cheque, tem as deduções de contribuição previdenciária, tem dedução de imposto de renda, se for o caso, né? Então, a mesma coisa. Essas diferenças de salário, elas incidem esses tributos. Diferente se fosse, por exemplo, um precatório de natureza indenizatória, né? Se fosse, vamos supor, um erro médico, como a doutora Luana colocou como exemplo. Se uma indenização de erro médico, ele já não incide impostos, não incide tributo, porque ele é uma indenização. Agora, um precatório que tem a natureza salarial, de diferenças salariais do servidor público, ele incide as suas tributações da mesma forma que está colocado no seu contra-cheque. Certo, muito esclarecedor, porque então, se eu tenho 500 mil para receber do Estado de precatório, eu não vou receber esses 500 mil. Né? Pela explicação do doutor, ainda tem os honorários, né, doutora? Os honorários advocatícios. Exatamente. O senhor, né, cada servidor aí que tem um precatório para receber, tem um honorário para descontar, um honorário contratual, que foi feito com o seu advogado. Tem advogados que descontam 10%, 20%, 30%, né? Já vimos casos de 40% e 50% também. Até 50%. Até 50% nós já vimos. Tá dentro aí, né? Enfim, nesse mérito a gente, né, não entra, até porque é um contrato feito entre as partes, entre né? as partes. Enfim, mas tem o desconto de honorários, existe o desconto do imposto de renda, que é feito, né? Tem até um simulador que a gente faz pelo RRA. Certo. E também o desconto da Previdência, né? Que para cada classe... É muito desconto. São muitos descontos. Então, só aí já... Às vezes o servidor vê assim, eu tenho 500 mil para receber. Não é bem assim, né? Pode ser... Eu já vi casos de uma pessoa ter 500 mil para receber e líquido que fica para ele mesmo seria, por exemplo, 300 mil. Já vi. Certo. Já vi casos de desconto de imposto de renda de mais de 100 mil em créditos. Créditos, né, abaixo de 1 milhão mesmo, assim. Crédito de 500 mil, já vi desconto de 100 mil reais já, de imposto de renda, por exemplo, né? E já vi casos também de créditos altos isentos de imposto, ou com valor ínfimo. Então, assim, é interessante que cada caso é personalizado. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um dinheiro, um valor X para receber, foi feito de uma forma. Então, realmente, não tem como a gente generalizar. Né? Então, se a pessoa for vender o seu precatório, é bom ele estar ciente disso, né? Tem esses descontos. Exatamente, sim. Não é? Porque dependendo da empresa que for comprar, da instituição que for comprar o precatório, aí a negociação vai... Sim, né? Sim. Aqui na Jus Investimentos a gente faz todos os descontos e oferta um valor líquido para o nosso cliente. Nosso cliente sempre recebe um valor líquido. Inclusive, é um ponto interessante, os advogados têm a opção de vender o seu precatório, a sua parte, o seu percentual, junto com o seu cliente, ou tem a opção de não vender. Certo. Exemplo, se o senhor tem um precatório a receber, certo, 20% de honorários contratuais, o senhor pode vender 80%, que é a sua parte,
Certo. E os 20% fica com o advogado. Fica com o advogado. Ele vai receber quando o precatório for pago pelo Estado. Certo. E o senhor, na ocasião da venda, cede o seu percentual de 80% para a empresa, que a empresa já te passa de forma líquida, né? Descontamos o valor dos honorários, o valor do imposto, o valor de contribuição previdenciária. E aí o senhor recebe à vista esse dinheiro ali no ato da venda do precatório. E a empresa, por exemplo, nós da Jus Investimentos, substituímos o nosso cliente na fila de esperas. Muito bem. Entendeu? Então, nós que vamos receber esse crédito quando sair, né? Então, doutora, quer dizer que então, se eu tenho um precatório para receber, né, mas está demorando demais, e eu tenho pressa para receber, né, o que é que eu preciso fazer para receber, né, o mais breve possível esse precatório? Tem caminho para isso, doutora? Então, as empresas que compram precatório, como nós, a Jus Investimentos, se coloca como uma opção para o cliente. Certo. Né? Aquele cliente que tem um precatório a receber, há uma previsão de muito tempo para receber, mas tivemos já vários casos de pessoas que venderam seus precatórios para pagar a faculdade para um filho, construir uma clínica para uma filha médica recém-formada, tivemos clientes que compraram seus primeiros carros, seu primeiro carro, com a venda do precatório, né? Já estava cansado de andar de moto, de andar a pé, já não podia mais, precisava de um conforto melhor, né? Tivemos clientes que venderam seus precatórios para terminar de construir a casa própria. Tivemos casos de pessoas que venderam seus precatórios para visitar um pai e uma mãe que já estavam até doentes e há muito tempo não viam, que moram em outro estado. São muitas histórias bonitas que a gente pôde contribuir, né, fazendo a compra do precatório de forma justa, ágil, 100% transparente. Então, é uma opção. A pessoa que tem um precatório, né, ou a empresa que tem um precatório para receber e deseja receber e não pode esperar, ela pode vender esse precatório. A gente faz uma análise, fazemos toda a estrutura para atender esse cliente de forma justa, de forma transparente, ágil, então, mediante contrato e escritura. Muito bem. Então, é interessante a pessoa que tem interesse, a pessoa está precisando, né? Ela tem uma necessidade, né? Ela tem uma urgência, é interessante para ela, então, antecipar o seu precatório, não é isso? Sim. Ele chega como uma forma, né, salutar de solução ali para... Né? Sim. Muitas vezes eu tenho um dinheiro para receber, mas em alguns casos é mais importante que eu tenha esse dinheiro em mãos, esse dinheiro no presente vai ser melhor para mim do que no futuro, em muitos casos. Então, nós estamos aqui para atender essas demandas, como uma opção para o cliente não precisar, muitas vezes, fazer dívidas em bancos, dívidas com juros altíssimos, né? Tendo que se sacrificar para poder pagar essa dívida, ele pode vender o seu precatório. Certo. E a doutora falou... Sim, pode continuar. É isso, pode vender o seu precatório de forma tranquila, né? Sabendo que o deságio vai ser de acordo com a situação do precatório dele. E assim, nós trabalhamos com ofertas excelentes, justas, né? Muito bem. Então, é muito melhor para o cliente vender o precatório, por exemplo, do que fazer uma dívida no banco com juros altíssimos. Certo. Lembrando que isso também é uma questão muito pessoal, né? Então, a gente muitas vezes a gente não adentra assim sobre se o cliente é mais assim uma questão se ele pode ou não pode esperar, né? Se ele tem alguma necessidade ali para poder ser atendida, e também às vezes às vezes aquele precatório até para a pessoa ele é um sinal de dor, né? É um processo que se arrastou por tantos anos e aquela pessoa não quer mais ter lembrança daquilo que, de algum modo, ficar com aquela expectativa
daquilo se concretizar e muitas vezes, né, passa-se os anos e ele não se concretiza. Então, muitas pessoas, algumas pessoas já nos procuraram porque realmente ele queria encerrar aquele ciclo daquele processo, né? Outros casos foram realmente para poder acertar dívidas, né? Para poder fazer algum tipo de pagar uma faculdade, pagar alguma conta. Outros casos foram para as pessoas que realmente queriam uma maior qualidade de vida, reformar sua casa, comprar um carro melhor, fazer uma viagem com a família. Nós tivemos situações também que a pessoa vendeu o precatório para poder comprar sua casa própria. Investimentos também. Pessoas do agronegócio, já atendemos clientes, né, com fazendas, com imóveis rurais, que preferiam vender os seus precatórios para comprar máquinas, investir em insumos. Tivemos empresários também, outras, né, empresas que preferiram vender os seus precatórios para investir na própria empresa, treinar a sua equipe, promover capacitação para a sua equipe. Já tivemos N situações, como o Dr. Alander falou, é algo personalizado, né? Vai de cada um com a sua realidade. A gente se coloca como a serviço e como uma opção, né? Como uma opção. A nossa missão é essa mesmo. Exatamente. E voltando um pouquinho, Lorivaldo, só para deixar bem claro aí para o nosso público, o precatório, ele é um título de crédito. É como se fosse um cheque. Ordem de pagamento. Exatamente. Antigamente existiam muitas trocas de cheque, né? Sim. Eu pegava um cheque ali de 10 mil, ali de um serviço que eu prestei, depois eu trocava, descontava ele, pegava um valor menor, né? Se o meu cheque era de 10, eu pegava 7, pegava 8, né? Repassava isso. Era muito comum isso, né? Antigamente. Hoje não existe mais, né? Não existe com tanta frequência. Mas o precatório, ele se assemelha a um cheque. Então, esse documento, esse título de crédito, ele pode ser repassado. Então, ele pode ser negociado. Então, é isso que é importante para deixar claro para o nosso público. De que forma isso pode ser negociado? Por meio de uma escritura de cessão de direito. Isso é feito em cartório, né? Então, aquele detentor daquele precatório, porque existe um número, existe valores, existe aquilo ali, é homologado pelo Tribunal de Justiça. Então, nós fazemos uma escritura de cessão de crédito, que é o mesmo procedimento, por exemplo, de estar transferindo uma casa, um imóvel, tá? Sim. Essa burocracia a gente cuida dela, mas para poder falar para o nosso público que é uma coisa que existe em lei e é uma coisa segura, porque de fato é feito em cartório e existe lei que possibilita que esse tipo de título de crédito possa ser negociado, possa ser repassado. Tá? Muito bem. E, doutor, aí nesse caso, né, a palavra juros apareceu várias vezes. Há alguma influência da taxa de juros no Brasil quando ela está alta, quando ela está mais baixa? Influencia sobre o precatório? Não? Alguma coisa nesse sentido? Olha, o precatório, hoje, ele é atrelado à taxa Selic, né? Então, existe realmente ali a correção do precatório. A gente leva em consideração quando a gente faz uma proposta, né, de negociação daquele crédito, a gente leva em consideração ali o valor que está atualizado ali no sistema do Tribunal de Justiça. A gente faz proposta em cima de valor oficial do tribunal, entendeu? Então, é claro que quando, nesse caso, aí, quando a Selic tiver mais alta, as correções dos precatórios serão melhores. À medida que a Selic diminuir, as correções dos precatórios também vão diminuir, né? Então, nós estamos aí num momento aí de queda da Selic, né? Então, de certa forma, para o nosso público aí que detém um precatório, isso não é tão bom. Mas, bom, em resumo é isso. Mas nas nossas negociações a gente leva em consideração o valor atualizado ali do precatório naquele momento, né? Certo. Então, tanto o servidor de empresa pública, né, quanto o servidor de um banco, quanto o servidor do Estado, todos têm direito ao precatório.
assim, na verdade, quem pode pagar, quem que pode ser o devedor de um precatório? Vamos lá. Seria essa a pergunta. Isso. Quem pode dever um precatório? A União, os estados, o estado do Tocantins e os demais, os municípios e o Distrito Federal. Temos também as autarquias, como, por exemplo, Correios, INSS, também podem dever precatórios, certo? Quem entra com ação contra os bancos, por exemplo, né, que são sociedades de economia mista, eles não são entes federativos. Eles não são nem União, nem Estado, nem município, nem autarquias. Então, o trâmite é feito, a dívida de um banco para com uma pessoa não é feito, não é concretizada através de um precatório. Certo. Então, não entra aqui nessa esfera. Ótimo, perfeito. Entendeu? Seria um trâmite processual civil mesmo. Não seria... não viraria um precatório, o título não viraria um precatório. Então, doutor Hollander, o fracionamento, o que é o fracionamento? Como é que ele se dá esse... Né? Lorivaldo, é importante deixar claro aí para o nosso público que na negociação do precatório, vamos supor, existe um percentual que é do servidor público e em alguns casos existem os honorários contratuais dos advogados, né? Na negociação do precatório, pode ser feito essa negociação só da parte do servidor, pode ser feito só da parte do advogado, caso ele tenha interesse em realizar essa negociação, ou pode ser feita a negociação do precatório 100%, né? Completo. Então, a gente sempre deixa claro para os nossos clientes que procuram para que a gente possa fazer proposta sem compromisso, a gente faz proposta daquela parte, daquele percentual que é do servidor público, né? Certo. Que é da parte dele. Então, se por acaso ele quiser negociar, claro, a gente sempre conversa com o advogado dele, a gente expõe que o cliente tem esse interesse em fazer essa negociação, a gente também tenta a negociação com o advogado, mas caso o advogado não queira fazer essa negociação, a gente procede com a negociação parcial, porque é possível fazer a cessão parcial do precatório. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se o servidor tem 80% do precatório e 20% do advogado, e o servidor quer realizar essa negociação, então a gente compraria 80% do precatório. Caso o advogado dele não queira negociar, o advogado fica para receber o precatório quando o Estado efetuar o pagamento. Sim. Então, nesse caso aqui, nós teríamos 80% do precatório, substituiríamos o cliente, o servidor público, na fila do precatório, mas numa cota de 80%. Os outros 20% seria do seu advogado, que também receberia quando o Estado efetuar esse pagamento. Muito bom. E lembrando que nesses 80%, igual o senhor falou, né, fora do advogado teria os impostos, né, teriam, né, esses outros detalhes. Muito esclarecedor, acredito que essa tenha sido, né, uma das partes que mais fomos indagados pelo nosso colega, que era a dúvida principal, né, de como seria. Né? Então está aí. E assim, importante também deixar claro que nós fazemos tudo de forma muito transparente, tá? Se por acaso o servidor realmente optar por esta negociação, tudo muito transparente, feito, como eu falei, feito em cartório, a gente apresenta os valores dos tributos, caso o servidor queira dar uma conferida, a gente conversa sempre com o advogado também, a gente confirma ali os percentuais ali que ele tem de honorários, enfim, é tudo realizado com muita transparência e clareza e honestidade. É por isso, doutor, e é por isso, nossos telespectadores, que eu costumo dizer que quem tem, né, quem tem o direito tem que, né, se esforçar,
correr atrás, não é? Eu costumo brincar dizendo, segue o rastro do dinheiro, né? Se você tem 1 centavo ali para receber, então busque aí uma empresa, como tem a empresa Jus Investimentos, não é? Que facilita a vida do servidor, facilita a vida do cidadão, aquele que precisa receber. Claro, a gente coloca à disposição, tá? Para esclarecer eventuais dúvidas aí do público, dos telespectadores, nossas redes sociais, a gente pode colocar aí no final aí desse episódio, para quem quiser seguir, acompanhar o nosso trabalho. E é isso, nosso trabalho também é informativo, é bom deixar claro, nós viemos aqui para realmente fazer esse bate-papo aí sobre precatório e deixar de forma mais transparente possível, né? O nosso objetivo aqui realmente foi trazer as informações de forma mais clara possível aí para os servidores, para que cada um possa, a informação liberta, né? Então, para que possa ter ali o seu conhecimento e tomar talvez ali uma decisão que possa ser a decisão que ele se sinta mais confortável, né? Porque muitos colegas dizem que não tem empresa que compram precatórios, né? Aqui em Palmas. E está aí a Jus Investimentos, que já está aqui há quantos anos, doutor? Sim, a gente já faz um trabalho, já tem 5 anos que a gente já faz esse trabalho, né? Nós somos aqui do estado mesmo, eu sou natural de Paraíso, a doutora Luana também, natural de Colinas, então a gente realmente é daqui do estado, temos sede física aqui em Palmas, podemos receber os clientes que porventura queira alguma proposta em compromisso e tal, queira conversar sobre cada caso, e é isso, assim, a gente está aqui para somar. Da redação do Fala Tocantinense, doutor Alander, doutora Luana, nossos agradecimentos pela disposição do seu tempo em atender aos nossos telespectadores, trazendo informações tão importantes sobre esse assunto tão emblemático, assunto tão procurado, né? Então, as informações não se encontram fáceis sobre precatórios. Há uma dúvida muito grande no ar e acredito que foi bastante esclarecedor aos nossos telespectadores. Nós só agradecemos a presença de vocês, pelo tempo de vocês. Né? Deus os abençoe. Muito obrigado e podem se despedir aí dos nossos telespectadores. Fiquem à vontade. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E nós estamos aprendendo a cada dia, na verdade. E para mim é uma satisfação estar aqui, poder esclarecer algumas dúvidas. Caso queiram saber mais sobre a venda de precatórios, estaremos ali na 206 Sul, aqui na cidade de Palmas, de portas abertas para receber e esclarecer as dúvidas que tiverem. Muito bem. É isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido as dúvidas aí dos telespectadores e de cada né, seu público é um servidor público, né, em grande maioria. Quero agradecer ao convite. Foi um prazer participar aqui do podcast Fala Tocantinense e espero que tenhamos aí outras oportunidades, viu? Certeza, doutor Alander Moreski, doutora Luana. Com certeza haverá outras oportunidades. No futuro, queremos ter o privilégio de tê-los conosco novamente. Com certeza, das dúvidas aqui, vocês já estão ajudando muita gente nesse estado e também nossos colegas maranhenses ali, os colegas paraenses que também nos acompanham. Eles estavam até dizendo para mudar o nome Fala Tocantinense. Né? Sabe, o que você põe? Fala Brasileiro. Porque a gente que é do Maranhão fica se sentindo... Eu digo, não, pois tá aí o nosso alô para vocês também. E muito obrigado. E é isso, até a próxima. Até a próxima. Galera, muito obrigado por ter ficado até o final. Curte aí, segue a gente. Toca aí no sininho aí. Nosso telefone tá aí também. Qualquer dúvida, manda pra gente. Tá ok? Doutor, foi um prazer. Doutora, foi um prazer. Vocês também. Valeu, tchau. Até breve.